Olá, estamos começando mais um podcast lá do B da Notícia. Saudade da nossa audiência, depois de aí quase 2 meses de férias, né? Não sei se posso dizer de férias assim, quem me conhece sabe que a gente passou aí por maus bocados aí na área da saúde, mas já estamos aqui firme e forte de novo, recomeçando o nosso trabalho aqui no lado B da Notícia e recomeçando com a bola cheia, com importância no cenário político do sul do estado. Nós vamos bater um papo hoje com o deputado estadual, doutor Bruno Rezende. Muito bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui no lado B mais uma vez, Basílio. Entrevistado por você, né? Que é sempre um prazer à parte, né? Uma pessoa que sabe absolutamente da política de Cachoeiro de toda a nossa região. E a política é o que move as boas práticas. Então vamos lá, vamos a ela. Pois é, pode ser que no final você vai ficar bravo comigo, né? Você fica... Bravo a gente não fica nunca. Tá certo. Mas, doutor, vamos começar então com a audiência. Cachoeiro vivendo um momento político eleitoral, podemos dizer assim, inusitado, né? Que eu, por exemplo, na minha história, nos meus 60 anos, né, de meus cabelos brancos, eu nunca vi aí candidato desistindo na véspera, em definição. Ninguém sabe quem são. A verdade é essa, ninguém sabe quem são os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim hoje. O senhor é? Eu sou pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Sou pré-candidato. É público e a gente não escondeu isso de ninguém em momento algum. Nós temos um bloco formado, né, composto pelo Bruno Rezende, pelo Alan Ferreira e pelo Diego Libardi. Então esse bloco vai ter um candidato a prefeito e um candidato único. O nosso acordo, a nossa combinação é para que seja um projeto só defendido por todas essas partes. A própria imprensa no mercado político, até pouco tempo, especulava que o senhor, na verdade, estava mirando mais lá na frente a Câmara Federal, né? Que a sua participação nesse bloco seria mais para ganhar visibilidade, né? Nesse período, porque o político sempre de 2 em 2 anos ele aproveita a eleição para ter visibilidade. Você vê muito candidato a vereador que às vezes quer ser candidato a prefeito só para ganhar visibilidade. É o caso do senhor, doutor? Então, Basílio, eu sou uma pessoa muito direta, né? Muito direta ao ponto sempre. Então, os boatos comigo tem pouca projeção, porque quando quer saber sobre mim é só perguntar. Sou um livro aberto, né? E essa conversa de que eu estava mirando em 2026, ela faz parte do meu projeto realmente, né? Então, de longo prazo. De longo prazo. Eu quando fui candidato a deputado estadual, eu não imaginava ter a votação que tive. Tá? Foi surpreendente para mim. Não sei se foi para todo mundo, mas para mim, com certeza eu posso dizer, foi surpreendente. Tá? Ter mais de quase 32 mil votos, mais de 31 mil votos, né, na minha primeira eleição. Isso foi, para mim, uma surpresa, tá certo? E eu compreendo que Cachoeiro, não apenas Cachoeiro, mas todo o sul do estado, precisa de uma liderança política. Talvez não apenas uma liderança política, mas lideranças políticas que possam capitanear o desenvolvimento e a retomada do protagonismo da nossa região. Cachoeiro e a região sul perdeu o protagonismo ao longo dos últimos 20 anos, isso é um fato. É só você comparar o que está acontecendo no norte e noroeste do estado, a região metropolitana e como nós estamos vivendo Cachoeiro e a região sul. Quais são as empresas que estão abrindo aqui? Como é que está a geração de emprego e renda? Como é que está o tamanho populacional das nossas cidades? Cachoeiro reduziu de tamanho no último censo. Isso por quê? Porque nós não estamos mostrando capacidade de desenvolver oportunidade para o cachoeirense e para a população do nosso sul capixaba. E aí, Basílio, eu volto a dizer, não se pode usar Cachoeiro como trampolim. Cachoeiro é preciso ter responsabilidade com a cidade. E é por isso que eu não tenho responsabilidade em ter a cadeira por ter a cadeira, de maneira alguma. Por isso que eu estou aqui, antes de mostrar uma candidatura ou mesmo uma pré-candidatura única, nós estarmos aqui discutindo o que é melhor para Cachoeiro, entende? Eu tenho dito, comigo não tem salto alto, se precisar andar descalço, eu ando descalço. Eu não vim para a política para ganhar dinheiro e não vim para a política para me chamarem de deputado. Status eu sempre tive na minha profissão e recurso financeiro eu ganho na minha profissão, tá certo? Então, eu não vim para cá para ter status ou recurso financeiro, eu vim para cá para dar resultado. E é por isso
que dentro desse bloco o nosso acordo vamos defender um projeto de Cachoeiro, entende? Lá atrás, nós perdemos os nossos deputados federais. Hoje, o poder financeiro e de articulação política de um deputado federal pode impulsionar a nossa região. E nós temos capacidade de ter mais que um deputado federal. Olha quantos tem Colatina no norte do estado. Por que Cachoeiro é a região sul? Perdeu, né? Porque só tinha Norma. Exatamente. Nós tínhamos a deputada Norma Ayub. Não, tem o Evaí. O Evaí, também, que é da região serrana, não é bem da região sul, entende? Mas acaba atuando mais aqui na nossa região, mas não é da nossa região. E vários outros deputados que são de fora e que atendem a nossa região, né, de alguma maneira, mas não são daqui, não vivenciam os nossos problemas, não depositam a maior parte dos seus recursos na nossa região e no desenvolvimento da nossa região. Então, é fato que nós precisamos desenvolver condição de ter deputados federais da nossa região. E o meu projeto nasceu como deputado estadual e vislumbrava um horizonte onde eu pudesse ser esse deputado federal. Isso é natural do processo. Mas lá atrás, também quando o Cachoeiro me deu aquela pancada de mais de 12 mil votos, me disse também, e eu avalio isso com muita tranquilidade, Bruno, talvez a gente espere mais de você por Cachoeiro. Eu comecei a avaliar isso com muita tranquilidade, sem, de novo, querer cadeira por cadeira. Eu não quero cadeira por cadeira e, como eu sempre digo, eu não posso estar em todas. Tá? Eu tenho que defender uma com unhas e dentes e entregar para a população aquilo que eles almejam dentro do meu poder. E como deputado estadual, tenho feito isso e dado o melhor de mim, Basílio. Agora, a Prefeitura de Cachoeiro, ela precisa ser enxergada com protagonismo. Certo, só para... Tem uma pergunta que você falou, a gente entende, inclusive o seu discurso em relação ao desenvolvimento de Cachoeiro, ao atraso que ficou, é mais ou menos alinhado com o discurso do Alan e do Diego, que eu já entrevistei, até por isso vocês têm a mesma visão do desenvolvimento da cidade, do que precisa, né, que precisaria ser feito. Mas a pergunta é o seguinte, nós já estamos em 2024, nós já passamos o carnaval, né? E a população quer saber, que esse acordo de vocês, eu já até sei a pergunta que eu pergunto, mas eu não consigo. Mas eu tenho que perguntar, tem prazo de validade? Assim, qual é o deadline? É março, é abril? Porque a população quer saber, até para poder também começar a formar seu juízo, né, nós vamos ter uma reunião agora. A gente está acabando de definir, vai ser o final dessa semana ou o começo da semana que vem. Acredito que até o começo da semana que vem, no máximo, a gente vai sentar, os três, para definir essa questão. Acredito, pelo menos de minha parte, a minha vontade é definir, né, data para a gente poder lançar essa pré-candidatura e dar também maior sustentabilidade do ponto de vista de formação de chapas de vereadores, porque a gente precisa lembrar que são dois poderes importantes. E aí nós estamos falando de 3 partidos, a União Brasil, o Podemos e o Republicanos, no caso de vocês 3. De nós 3, sim. Se não entrar outros, né? Exatamente. Os 3 partidos PSB, chave. Eu sou uma pessoa do diálogo, sabe, Basílio? Aí eu falo por mim, não falo pelo grupo. O Bruno Rezende é uma pessoa do diálogo. Eu não me nego a conversar com ninguém. Eu sempre disse isso na minha campanha e continuo reafirmando. Se para ficar comigo você precisa que eu pare de conversar com alguém, fique com outro, não tem problema. Tá certo? Agora, conversar não quer dizer compactuar com as opiniões e ações. Conversar significa ter a porta aberta para o diálogo, não ser dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, tá certo? Então, principalmente no executivo, nós precisamos escutar, inclusive, o contraditório. Isso é saudável para a democracia. A gente cresce a partir do contraditório. Compreende? E eu sou uma pessoa do diálogo. Apesar da minha posição muito bem definida na centro-direita, eu sou uma pessoa de centro-direita, tá certo? Sempre foi, né? Aliás, você deixou isso claro durante a campanha. Exatamente. Também. Não está cometendo nenhum estelionato eleitoral em relação a isso. De maneira alguma. Eu sou muito franco com as minhas posições. Bruno, você é centro-direita e apoia o governador Renato Casagrande. Apoia o governador Renato Casagrande. Isso há 20 anos que eu acompanho a trajetória do governador Renato. Né? E houve uma mudança no estado do Espírito Santo a partir do seu governo, alternado com o governador Paulo Artung, que também fez uma boa gestão para o estado. A gente precisa reconhecer isso. Agora, concordo com tudo? De maneira alguma. Eu tenho várias divergências, não apenas com o governo, mas dentro de casa, até com a minha esposa que me acompanha, com os meus filhos, que é minha principal aliada, tá certo? A pessoa que dá sustentação não apenas ao Bruno político, mas ao Bruno pai, ao Bruno esposo. A divergência é natural.
tá certo? Mas respeito e apoio ao governador Renato Casagrande, sou deputado da base, mas sou de centro-direita, tá certo? Esse acordo que o senhor tem com o secretário Bruno, né? O secretário Diego, né? Secretário lá em Vitória, e o deputado Alain, ele, pelo que eu percebi, né? Ele não passa por um ser candidato e algum dos outros dois ser vice, né? Todos negaram não necessariamente, mas isso pode acontecer. Eu já alerto para todo mundo aqui, não tem chance nenhuma de eu ser vice. Porque um deputado não ia deixar de ser deputado para ser vice. Eu não seria vice em hipótese alguma, tá? Mas posso ser candidato a prefeito. E aceitaria um dos dois como vice? Vamos dizer, no caso seria aceitaria. Eu ia fazer uma provocação maior. Caberia a Lorena Vasques nessa cadeira de vice, uma chapa de vice, no caso do senhor, seu candidato? Na minha avaliação, apenas passando pelo crivo dos três. Tá? Nós temos, eu não perderia a articulação que nós temos hoje por articulação nenhuma, tá certo? Nós temos um compromisso. E o Bruno Rezende não fere acordos, não fere compromissos. Eu sou um homem de palavra. Eu tenho uma palavra com o grupo. Tá certo? Do grupo sai uma candidatura. Pode sair a candidatura e a vice? Pode. Pode ser um vice de fora? Pode, desde que acordado e pacificado internamente. Correto. E essa semana, o que é dito, né? Que a gente não viu pesquisa ainda publicada, recente, né? Registrada certinha, mas o mercado dava como na liderança do processo em Cachoeiro o vereador Juninho Corrêa, que essa semana ele desistiu da candidatura, vai seguir o caminho do sacerdócio, né? A opção dele, já declarou que não apoia nenhum dos candidatos que estão postulando ao cargo de prefeito, que já estão, né? Pode ser que surja um novo. E nem os do partido dele, né? Os prováveis candidatos do partido dele. Isso facilita, eu sei que vocês três ainda não têm um candidato, mas no cenário isso facilita ou abre caminhos para a esquerda crescer nessa briga? Acho que a gente vai ter que aguardar um pouco a madurar essa notícia, né? O vereador Júnior Corrêa é um homem de Deus, um homem que mostrou a visão dele sobre Cachoeiro ao longo do mandato. É filho de uma pessoa fantástica, acho que é unânime em Cachoeiro. O Zezé é uma pessoa fantástica, uma família de verdade, uma família que tá junto o tempo todo. Né, eu tenho admiração pelo Zezé e pela família que ele construiu, tá certo? O Júnior certamente tomou uma decisão madura, deu um depoimento, né, público em relação a isso, acho que foi bem pensado e no momento que ele entendeu o seu adequado. Agora a gente precisa ver como é que esse tabuleiro vai se movimentar, porque realmente, segundo informações, ele estava em primeiro nas pesquisas, apesar de eu não ter feito pesquisa nenhuma, tá certo? É o que a gente ouve aí na rua. É o senso comum, né? Isso, baseado muito no resultado das últimas eleições, né? Talvez. Questão de direita, esquerda e tal. Então, a gente precisa ver como é que esses apoiadores vão se redimensionar nesse tabuleiro. O PL parece que vai ter uma candidatura, o PT tem uma candidatura, o prefeito tem uma candidatura posta, tem um projeto... Uma candidatura não, perdão, todos pré-candidatura, né? O prefeito tem uma pré-candidatura com a secretária, e nós vamos ter uma pré-candidatura. Então, acho que esse é o tabuleiro. Outros atores políticos estão se colocando para o pleito, né? Então, acho que vai ter mais novidade aí. Vamos aguardar um pouco mais para ver como é que o eleitor vai entender tudo isso agora e se posicionar. Muito se especula, deputado. Eu vou falar especula mesmo, porque ninguém tem a gravação, a fita para mostrar, né? Que o governador eventualmente tenha conversado com a trinca, né, com os três ou com um ou outro, tentando fazer essa costura para de Cachoeiro sair uma candidatura única, unindo o executivo atual, o grupo do Vitor, com o grupo dos apoiadores dele, principalmente o senhor e o Alain. Existiu essa reunião, acontece essa reunião, isso está sendo monitorado pelo governo. Ele já pediu, Bruno, por favor, conversa com o Vitor lá, resolve esse problema para mim. O governador tem aqui em Cachoeiro vários apoiadores. Dentre esses apoiadores, eu, deputado Alain e o prefeito Vitor. Isso é público, não sou eu que estou trazendo nenhuma novidade. Naturalmente que se eu tenho apoiadores, eu vou trabalhar para ter uma candidatura única dentro dos meus apoiadores. Isso não precisa nem ser um grande cientista político para avaliar. Então, naturalmente que o governador, se depender apenas da vontade dele, juntava todo mundo e lançava-se ali um nome de comum acordo.
Isso vai acontecer? Os movimentos que eu tenho observado, Basílio, têm tornado isso cada vez mais difícil, tá certo? Eu tenho conversado com o governador? Sem dúvida. Converso semanalmente com o governador. Vocês conversaram lá em Itapemirim, eu estava lá no evento. Eu converso com o governador sobre vários assuntos o tempo inteiro. A gente tem uma relação muito próxima. Graças a Deus, nós temos um governador que dialoga, né? Então, eu tenho conversas com o governador em várias oportunidades, né? A vontade dele é ter uma comunhão em volta de um nome apenas. Mas o que eu tenho achado é cada vez mais complexo isso, tá? Por quê? Porque os grupos têm se afastado, né? A gente pode ver aí na história política recente que isso tem acontecido. Essa calmaria aí de verão, onde as coisas ficaram mais ou menos em banho-maria por um mês, seria oportunidade para as pessoas, os atores conversarem esse fora dos holofotes. Então não houve essas conversas durante o mês de janeiro? Não, eu tenho... Eu não digo entre vocês três, eu digo com as outras forças políticas. Eu tenho trabalhado o tempo inteiro, de segunda a segunda, Basílio. E quando eu consigo fugir, eu tô na roça, só converso com boi, cavalo e galinha, mais nada. Então, nesse recesso, não houve nenhuma articulação, pelo menos de minha parte, que pudesse fazer essa grande união de forças em volta de um mesmo nome. Acho impossível? Não, nada é impossível desde que haja diálogo e convergências de opinião e objetivo, tá certo? Mas, como eu disse, eu acho que tem se tornado cada vez mais complexo fazer essa comunhão. Pode acontecer? Pode. Tudo pode. Até fechar a janela, até fechar, né, lá na frente as candidaturas postas, pode acontecer. Mas nós temos um projeto. O projeto é ter uma candidatura dentro das 3 pessoas do nosso grupo. Esse é o nosso projeto. O prefeito tem um projeto. É a secretária como pré-candidata. Se esses dois... Nós vamos conversar com ela na semana que vem, falar que fizemos o convite, aparentemente foi aceito, está aguardando a Lorena Vasques aqui no programa na próxima semana. Se essas 2 posições elas forem imutáveis, não haverá acordo. Tá certo? Por quê? Porque nós temos uma posição e ele outra. Então, naturalmente, que um tem que abrir mão. Nós não vamos abrir mão. No que depender do Bruno Rezende, nós não vamos abrir mão. Então, se você me mudar a pergunta, Bruno, a possibilidade de vocês apoiarem a candidatura majoritária do prefeito nessa conjuntura atual... No caso, a Lorena, de minha parte, não. Nós aceitamos conversar, temos que levar para o grupo, tá certo? E o grupo avaliar se essa articulação é possível ou não. Não vai ser apenas a minha opinião, tá certo? Eu sempre fui a pessoa do diálogo. O Castelloni já te procurou para conversar? Já conversei com o Castelloni várias vezes, mas não sobre política de Cachoeiro. A gente conversou... a esquerda se assanhou com essa questão do Juninho aí, isso aí. Eles, inclusive, vão fazer um movimento grande agora, dia 1º, em Cachoeiro, tentar trazer aí lideranças estaduais aqui, porque parece que essa saída do Juninho deu uma mexida, né? Uma esperança. Isso é natural, né? O Júnior, um pré-candidato com potencial alto, sai do pleito, naturalmente que os outros atores políticos vão se movimentar. O Carlos foi prefeito 2 mandatos de Cachoeiro, foi deputado estadual. 2 vezes também. 2 vezes, então um político com projeção estadual, natural que se anime, isso é do processo democrático, ele tem todo direito, né, a se movimentar. Eu não vejo isso de maneira negativa em absoluto. Assusta certo? Também não, né? De maneira nenhuma. Acho que quando a gente tá com a cara na frente para poder disputar, ô Basílio, é uma disputa. A gente pode ganhar ou perder, mas eu vou até o fim dependendo do meu projeto, tá certo? Um projeto que eu defendo e que certamente não será feito apenas da cabeça do Bruno, mas da cabeça de todo o nosso grupo e dos cachoeirenses, porque acho que a gente precisa escutar um pouco mais do cachoeirense. Eu não posso fazer uma grande obra, deixar as pessoas um tempão danado, sem conseguir botar ninguém na sua loja e sem conversar com esse cara, que tá perdendo o recurso que é o sustento da casa dele, tá certo? Então tá faltando um pouco, a gente tem a capacidade de escutar as ruas, Basílio. É isso que tá faltando. A gente abrir a nossa caixinha para escutar o povo,
Quem quer representar o povo não pode fugir do povo, inclusive para ouvir crítica. Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive nas minhas redes sociais. Para interagir comigo, não precisa concordar comigo não, Basílio. Eu escuto o contraditório e cresço com a sua opinião, mesmo que ela seja divergente da minha. Doutor, para a gente encerrar, nosso tempo já está estourando. Para encerrar esse assunto de candidatura em Cachoeiro, eu guardei uns 3 minutinhos para a gente falar de outros municípios, porque eu sei que o senhor tem andado muito por aí, né? Então, para encerrar isso aí, a trinca, né? Os 3 mosqueteiros, como eu costumo brincar aí nas minhas crônicas, essa aliança está mais forte do que nunca, né? Podemos resumir assim, né? Hoje. Na minha perna da trinca tá forte para danar, Basílio. Nós estamos unidos, o projeto é um só, e nós teremos uma candidatura majoritária em Cachoeiro do Itapemirim no que se referir à vontade do deputado Bruno Rezende. Tá. Agora vamos falar um pouco de outros municípios para encerrar o programa, que eu tenho visto, inclusive conversado com esses atores políticos de Iguaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso. Mimoso, até alguém reclamou, o Bruno não fica com o prefeito gosta dele. Como é que é essa relação sua com o Mimoso? Iguaçuí parece que você tem uma ligação com o Vanderlei, que é pré-candidato lá, isso mesmo? Verdade. Te dá a chance de fazer um jabá para os seus apoios, para as pessoas que fazem parte do seu círculo político, né? Jerônimo Monteiro, nós temos o Thiago, um apoiador fantástico, hoje vereador. Thiago Bernardo, né? Exatamente, Thiago Bernardo, um cara com uma força e com um olhar assim desenvolvimentista, que eu acredito muito para Jerônimo Monteiro, tá certo? É um apoiador nosso e nós somos apoiadores do projeto dele para Jerônimo Monteiro. Ele vai vir aqui no programa, já prometi, já conversei com ele. E você vai ver que é uma mente diferenciada, um menino com uma cabeça muito boa, professor, potencial muito grande. Mimoso do Sul, a cidade que me criou, né? Eu nasci em Cachoeiro, na Santa Casa de Cachoeiro. O doutor não fala com o prefeito. Mas Mimoso do Sul é a cidade do meu coração, né? Mimosense sabe que eu amo Mimoso, minha família é toda de Mimoso praticamente, uma cidade que eu sou apaixonado, né? E eu tenho compromisso de ajudar Mimoso do Sul, como tenho ajudado, tenho tido um mandato de deputado estadual absolutamente atuante e histórico para Mimoso do Sul. Histórico, eu posso dizer. Com muito recurso direcionado a Mimoso, tanto na cultura, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, na saúde, em todas as áreas nós conseguimos trabalhar a cidade de Mimoso. A minha relação com o prefeito, ele é meu primo, né, de segundo grau. Sabia disso. Meu primo, meu nome é Bruno da Costa Rezende, o prefeito é o Peter Costa, né, meu primo. Mas hoje nós não temos relação política absolutamente nenhuma. Estão em caminhos diferentes, né? Caminhos diferentes. Mas tem inimizade, alguma absoluto, rixa? Não é meu inimigo. Ele é simplesmente um adversário político do pleito. Entende? E a gente vê isso de uma maneira muito madura. Como eu disse, você pode querer chegar no mesmo lugar por estradas diferentes. A minha estrada hoje é diferente da dele. Respeito o caminho que ele está seguindo. Ele respeita o meu e nós seguimos assim. Iguaçuí, o Vanderlei é seu candidato lá? Vanderlei é meu pré-candidato a prefeito de Iguaçuí, tem meu apoio absoluto. Vanderlei, além de ser um amigo querido, um vereador atuante, aguerrido, que pensa Iguaçuí, e ele tem o meu apoio completo à prefeitura de Iguaçuí. E é colega também de trabalho, Vanderlei Moraes, viu, audiência? Vanderlei Moraes, não sei se é de Moraes ou Moraes, que é só Moraes. Ele que é pré-candidato pela União Brasil lá em Iguaçuí e também é seu colega de trabalho aqui no Hospital Evangélico. Trabalhamos juntos, Vanderlei é uma pessoa que eu conheço bastante, trabalha no Hospital Evangélico cuidando de pacientes com câncer há muitos anos e uma pessoa comprometida com a saúde dos capixabas e comprometida com o povo de Iguaçuí. Acho que a premissa para que nós possamos fazer um bom trabalho na política é ter o objetivo de melhorar as realidades que nós temos contato. E Vanderlei está pensando no povo de Iguaçuí, por isso tem meu apoio e nós vamos para cima. É isso aí. Doutor, infelizmente agora o nosso tempo acabou. Te dá aí 30 segundinhos, 1 minuto para você despedir da nossa audiência. Basílio, para mim é um prazer estar aqui no Lado B mais uma vez, como eu falei inicialmente, e podendo falar para você, cachoeirense, para você aqui do sul do estado, e aqui não é modéstia, né, Basílio? Acho que a gente está falando com o Brasil e até fora dele. Exatamente. Né? Muita gente de fora. Exatamente. Para você que é capixaba, fique feliz porque nós temos um estado fantástico e que está sendo trabalhado para se tornar ainda mais fantásticos.
ainda mais fantástico. Nós vamos ter o melhor estado do Brasil. E sobre Cachoeiro Itapemirim, o que nós queremos é retomar o protagonismo dessa cidade, retomar o protagonismo do sul do estado e que Cachoeiro possa ser a capital secreta do nosso saudosismo, mas que se torne também a capital aberta a investimento, crescimento, desenvolvimento, renda e, claro, saúde. Pois é, com as palavras do doutor Bruno, eu vou me despedindo da nossa gloriosa audiência. Tava com saudade, hein? Agora, toda semana, daqui para frente, até às vezes mais de um podcast por semana, nós vamos trabalhar com a afinco para levar todas as informações para você das eleições que vão acontecer aqui em todos os municípios aqui do sul do estado do Espírito Santo. Então, até semana que vem, se Deus quiser.